Graças a Deus, é com grande alegria e grata satisfação que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Aos que trouxeram Bíblias e aproveitando que você ainda está em pé, eu quero lhe convidar à leitura de um texto. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Nós iniciaremos a nossa leitura no versículo de número 8. Está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia se esconderam da face do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Somente aqueles que entendem esta palavra digam amém. Quero que antes que você se assente, você que pode se assentar, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Se isso não lhe incomodar, é claro, não quero ser indelicado. Os que não podem permanecerão de pé comigo, mas os que podem, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Olha bem nos olhos dela, e se você tiver coragem, aponta o dedo para ela e libera uma palavra sobre a vida dela. Você vai olhar dentro dos olhos dessa pessoa e vai dizer para ela: pode se assentar. Levante seu rosto e me dê de presente a sua atenção, porque nesta noite eu quero te contar uma história. Uma história que fundamenta a nossa vida. Uma história que é a base da nossa existência. Uma história que nos últimos dias tem sido esquecida e atacada violentamente através das redes sociais, televisivas, radiofônicas, e de forma muito mais intensa nos ambientes acadêmicos e pedagógicos dos nossos cursos de formação. Uma história que tem sido completamente escanteada e substituída por qualquer outra teoria que tenta minar as bases da fé que a igreja tem carregado no bojo do seu coração. Eu quero te contar a história da criação. Eu sei muito bem que você entende, sabe, e se lembra dos detalhes tão ricos que este texto nos expressa. Porém, eu quero te convidar a relembrar tudo isso que pelo dedo de Moisés vai ser escrito através da inspiração do doce e meigo Espírito de Deus, e deixado por nós, para nós, como um legado de demonstração do poder soberano deste Deus que nós servimos. O livro do Gênesis começa com um versículo que dá início não apenas à sua narrativa, mas a toda a base de estrutura sobre esta doutrina que nós acreditamos, a doutrina da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra, pela sua própria vontade, dentro de um ambiente de comunhão. Pai, Filho e Espírito Santo ingressam agora em uma nova empreitada. Um processo de construção estava iniciando, a construção deste cosmos que nós conhecemos tão bem, disso que nós chamamos de planeta Terra. Entretanto, como toda construção no seu início, a construção da terra começa mergulhada em um ambiente caótico. E o texto vai continuar a narrativa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia. Moisés, sendo guiado pelo Espírito Santo, relembrando as revelações que Deus havia dado, trazendo a narrativa que havia sido preservada através da tradição oral por seus pais,
Desenha agora o início desta criação marcada por um estado de caoticidade. Uma terra que estava começando a ser criada, porém estava vazia. E além de estar vazia, não tinha forma. Algo sem um modelo, algo sem um padrão, algo que não poderia ser entendido e nem tampouco compreendido, algo que estava sem forma, algo que causava espanto aos olhos de quem via, estranheza aos olhos de quem conhecia Deus, até porque anjos do céu, demônios caídos sabiam que este Deus era o Deus de perfeição. E este Deus que era o Deus de perfeição agora estava iniciando uma obra que não tinha formas. Para alguém talvez a pergunta era: o que Deus irá fazer? Como Deus poderá iniciar um processo de construção ou reconstrução, como preferem alguns, dentro de um ambiente que não tem formas, dentro de uma ambiência caótica, aparentemente degenerada, destruída, sem beleza e sem estrutura alguma? O que para alguém era espantoso pode ser respondido de forma muito clara na continuação do texto, porque a Bíblia vai dizer que não tinha forma, era vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu poderia me perguntar como poderia Deus, um ser soberano e perfeito, iniciar uma obra sem forma em um ambiente de caos. Como Deus poderia ornamentar, criar, estruturar, dividir a criação entre momentos de sustentação, fundamentação e ornamentação, do nada, sem nada aparentemente atrativo? Mas este texto me responde: porque o que parecia ser caos estava sendo escondido pelo Espírito de Deus. O fato de Deus pairar sobre a face das águas era como se o Espírito estivesse escondendo aquilo que das águas apareceria. O fato do Espírito pairar sobre a face das águas era como se Deus iniciasse esta construção dizendo: agora ninguém vai entender, mas daqui um pouquinho, quando eu liberar a minha palavra, este Espírito que está circulando as águas começará um processo de reconstrução, iniciará um processo de construção, e aquilo que estava em caos começará a apresentar belezas. Eu inicio esta introdução na noite deste sábado dizendo a algumas pessoas que me ouvem, que entraram dentro desta ambiência de culto, deixaram suas casas para vir celebrar a Deus, ou talvez ouvir esses hinos que aqui estão sendo entoados e esta palavra que está sendo ministrada. E talvez alguém está olhando para você e duvidando daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Aparentemente há alguém sem forma, sem belezas e sem estruturas fundamentais dentro da sociedade para conquistar lugares altos e de excelência. Alguém olha para você e não encontra uma condição financeira aceitável. Alguém olha para você e não encontra uma cultura tão significativa assim, que teve o prazer e o privilégio de ser formada perlustrando os bancos acadêmicos das melhores faculdades desta nação. Alguém olha para você vindo de uma família simples, pobre, e pergunta: que tipo de coisa pode sair daí? Naturalmente, dentro da ótica dos naturalistas, aqueles que só conseguem enxergar com estas duas meninas de olhos que Deus nos deu as coisas que estão na terra, naturais e físicas, e não conseguem entender as coisas de Deus, que vão além da naturalidade, que ultrapassam os limites da racionalidade, que vai além do pensamento cognitivo e filosófico, que filósofos não conseguiam entender, mas que crentes simples como eu e você entendem. Aquilo que aparentemente é sem forma para a terra está sendo escondido pelo Espírito de Deus. Alguém olha e não consegue vislumbrar condições de crescimento, mas Deus está dizendo: eu estou te escondendo, porque quando liberar a minha palavra sobre a tua vida, aquilo que
estava sem forma e era vazio, será habitado para a glória e louvor do meu nome. Se existe alguém que entende esta palavra, libere uma palavra de gratidão a Ele nessa noite de sábado. Deus começa a criar. E a primeira palavra liberada por Deus é: haja luz. Até porque Deus queria tornar claro tudo o que Ele iria fazer. Até porque Deus queria que aqueles que duvidaram, principalmente dentro da classe de anjos caídos, vislumbrassem passo a passo desta construção divina. O nosso Deus é perfeito em fazer isto. Deus é perfeito em projetar luz sobre aquilo que Ele constrói, para que as pessoas vejam que aquilo que Ele está construindo não vem do nada, por mais que a sua palavra o faz existir. São etapas, são trajetórias, são fases que precisam ser respeitadas. Toda construção ou edificação que não respeita fases, e estas fases não são identificadas, tendem a fracassar. E é por isso que a sua primeira palavra é: haja luz. Após projetar luz sobre aquilo que Ele iria fazer, a Bíblia diz Deus estabelecendo um firmamento entre céus e terra, águas acima e águas abaixo, e fez Deus separação entre águas e águas. Ao perceber que a obra estava sendo um sucesso, Ele continua, e no terceiro dia Deus vai criar porções secas no meio das águas, continentes, terra, solo fixo, firme, aparecem do meio dos oceanos e rios, e tornam agora um ambiente sólido, onde qualquer outra coisa poderia ser projetada. No terceiro dia, Deus termina as fases de construção fundamental, a fase de firmamento, a fase de terra e a fase de iluminação. Porém Deus sabia muito bem que aquilo que Ele havia construído ainda não estava belo, e Ele entra na segunda fase, que eu gosto de chamar de fase da ornamentação. Aquela fase da casa que, após construirmos os pilares, edificarmos os muros, terminarmos as paredes, aos casados dão espaço às suas esposas para começarem a decorar, porque decoração é com mulher mesmo. Deus abre espaço agora para planejar a decoração desta casa que Ele estava criando. E a sua decoração começa pela terra. Depois de criar o firmamento, Deus vai dizer: hajam plantas, árvores, flores, e que estas plantas, árvores, flores gerem sementes de acordo com suas espécies, decorem as terras. Após começar a decoração, Deus muda agora o ambiente de decoração, deixa a terra um pouco de lado e se volta para o céu e para os mares. Ao céu, Deus pinta cada estrela, cada astro luminoso, a fim de tornar as noites negras completamente embelezadas pela beleza dos astros. Uma decoração que só um artista, portentor de toda a perfeição, porque era a perfeição e ainda o é, faz. Como nós cantamos com tanta alegria na alma, reconhecendo que Ele sim é o maior pintor do mundo. Uma decoração tão bela, que fora das luzes de uma capital como Curitiba, é vislumbrada com tanta alegria. Basta nos afastarmos um pouco para regiões de Campos Gerais, afastamentos de cidades e regiões como Curitiba, nós olhamos para o céu e temos prazer em ver as estrelas que tornam as noites mais bonitas e belas. Para estabelecer limite, Deus cria 2 astros como sinônimo de regência e liderança. O primeiro para governar o dia, e nós vamos chamar de sol. O segundo para governar a noite, nós vamos chamar de lua. A Bíblia Sagrada abre diversos espaços para mostrar que Cristo
é referenciado tipologicamente como o sol da justiça. Logo eu posso ver Deus desenhando um tipo do projeto que iria ser continuado após a criação e queda do homem, com a manifestação deste Cristo, que seria o sol da justiça sobre a terra. Entretanto, ele constrói um segundo governo sobre a noite, e este segundo governo ele vai chamar de lua, um astro criado para governar a noite, mas que por si só não brilhava. Alguém criado para reger a noite, mas que por si só não tinha poder de identificar a sua posição. Ele cria a lua, mas torna completamente dependente do sol. Para os adolescentes e jovens que me ouvem, sabem muito bem, porque estão ouvindo isso diariamente nas escolas, a lua é um astro sem luz própria. A luz da lua vem do sol. Se Deus poderia estar apontando um tipo de Cristo ao criar o sol para reger de dia, eu posso dizer que a lua seria um tipo da igreja, que seria enviado para os ambientes mais inóspitos da terra, onde as trevas do pecado dominavam, mas aonde chegava, através da iluminação que vinha do sol da justiça, poderia reger na noite e sinalizar caminho para quem estivesse perdido. Ele continua a sua ornamentação e caminha pelos mares, e nos mares ele vai criar as mais belas riquezas. Aqueles que tiveram o privilégio de mergulhar podem dizer do prazer que é ver coisas que você nunca julgou em ver, ver belezas que você nunca julgou em ver, quando não, como eu, se contenta apenas em ver através dos vídeos do YouTube, National Geographic, apresentações dos segredos que o oceano nos reserva. É Deus quem o embeleza, é Deus quem ornamenta. Entretanto, ele volta os seus olhos para a terra que já tinha vida, porque ele já havia criado as árvores, as plantas, as vegetações, mas ele via que na terra ainda havia espaço. E a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem: a terra produza animais viventes, seres que tenham vida. Começam a aparecer em todo o globo terráqueo seres quadrúpedes, seres vertebrados, invertebrados, mamíferos, carnívoros, herbívoros. Começam a ornamentar a terra e tornar a terra mais bela. Seres que depois de milhões de anos a gente ainda descobre e não se sabe explicar como é que surgiu diante de uma racionalidade científica. Porém, diante da fé, aqui está a explicação: o haja de Deus fez surgir. Deus olha tudo aquilo que havia feito, e a Bíblia vai dizer que em cada etapa Deus vê que é bom. Este é o sexto dia, e a obra ainda não estava acabada. Eu fico tentando imaginar qual era o pensamento de Lúcifer e os seus anjos, que haviam sido expulsados da regência estabelecida por Deus após tentar se igualar a Deus. O que este Deus está fazendo agora? Ele já tem um reino espiritual, e neste reino espiritual serafins estão sobre ele, com 6 asas, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, 2 sobrevoam, e um cântico uníssono sai dos seus lábios dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que ele está criando? Se perto dele estão os querubins, ao lado dele 24 anciões, que em todo momento se curvam, tiram as suas coroas e se prostram dizendo: sabedoria, majestade, aquele que é, que era e que há de ser. Um coral angelical que o adora 24 horas. O que mais este Deus está querendo? Quando aparentemente a criação estava finalizada, Deus resolve descer.
Tudo isso que Deus cria até agora, Ele cria através da sua palavra. Tudo isso que Deus forma até agora, Ele forma através da sua palavra. Só que antes de finalizar a criação, Ele resolve descer na terra. Se já era espantoso o que Deus estava fazendo, mais espantoso é ver Deus deixando o seu trono de glória, repousando sobre a terra, se abaixando e pegando um pouco de lodo, e pegando um pouco de barro. Ao pegar este barro na mão, Deus começa a formar um boneco. E neste boneco, Ele coloca 2 braços, Ele coloca 2 pernas, Ele começa a enfeitar o rosto, que até então estava liso. E eu imagino Deus passando o dedo e dizendo: esta aqui vai ser a boca. Se tem 2 braços, 2 pernas, eu também vou dar 2 olhos. E além de dar 2 olhos, eu também vou dar 2 ouvidos, 2 orelhas. Começa a formar e dizendo: aqui vai ser o cabelo, aqui será o tronco, as pernas, aqui a cabeça. Solta aquele boneco, formado pela sua própria mão, se aproxima dele e sopra nas narinas daquele boneco de barro o espírito de vida. Imagine comigo aquele boneco deitado, como um bebê que nasce, a maternidade conduzido pelas mãos do cirurgião. Quando não respira sozinho, é estimulado pelo médico, tapinha na bunda. O primeiro fôlego de vida é inserido. E ao abrir os olhos, aquele boneco vê o próprio Deus diante dele. Deus o coloca de pé. Como todo pai, ou melhor, todo filho sabe quem é o seu pai. Eu imagino aquele boneco que ele chamaria de Adão, olhando para ele dizendo: oi, pai. Diferente do que a história diz, o homem não é evoluído na história através de um processo de evolução de seres inanimados para animados, um processo de evolução de espécies. Logo, nunca existiu aquele homem racional, aquele homem que não sabe o que é. Muito pelo contrário, o primeiro homem já nasce com a inteligência de Deus, já nasce com a mente de Deus. Quem destrói a mente do homem é o pecado. E é por isso que Paulo, ao escrever a carta à igreja em Roma, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O prefixo re, utilizado na expressão renovação, é Paulo dizendo: Deus não quer te dar uma mente nova, Deus quer fazer com que tua mente seja igual à mente de Adão antes da queda. Uma mente perfeita, que entende, compreende, absorve. Uma mente marcada pelo domínio, poder de escolha e poder de decisão. Uma mente dominada pelo livre-arbítrio, pelo poder de ir e vir. Uma mente plena. É este boneco que nasce. Deus olha nos olhos dele e começa a convidar Adão para uma volta a tudo aquilo que ele havia criado. Porque além de criar, um jardim havia sido plantado, e este jardim estava plantado no Éden. Deus começa a mostrar: aqui é o teu lugar de habitação, aqui é o teu lugar de regência. Eu vou lhe dar uma ordem, Adão. Qual é, Senhor? Domine. Eu estou te fazendo ser coroa da criação. Coroa é sinônimo de domínio e regência. Quem tem coroa rege. Quem tem coroa domina. Quem tem coroa administra. E Deus está dizendo: tudo isso eu fiz para que você dominasse. É interessante, aqui eu abro um parênteses muito rápido,
que Deus primeiro cria ambientes e depois dá àqueles que Ele quer. Que Deus primeiro cria o lugar, para depois te dar o lugar que Ele criou. A mente de Deus ainda continua trabalhando dentro da mesma linha de raciocínio. E é Jesus quem vai dizer: fique tranquilo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Mas tem de bom ânimo, eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês também estarão. Eu preciso liberar uma palavra profética para a igreja de Deus nesta terra. Um lugar já está preparado, um ambiente já está preparado. Hoje o bairro Parolim está tendo o privilégio e a satisfação de ver a igreja brilhando através da luz do sol da justiça nas ruas deste bairro e desta cidade. Mas daqui um pouquinho esta igreja ouvirá o soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar e nós subiremos ao lugar que Ele preparou, as mansões celestiais, a eternidade. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora desta ambiência que Ele preparou. Hoje mesmo eu diria: se tem lugar preparado para a igreja, eu também quero fazer parte dela. Eu não quero ficar aqui. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. Se tem alguém que acredita, levante as suas duas mãos aos céus e agradeça a Ele, porque o ambiente já está preparado. Domine, reja, administre, frutifique, gere, produza, sujeite. 5 verbos de ação vão ser liberados. Comece a dar nome aos animais: cachorro, leão, elefante, urso, peixes. Essa é nomear. Aves, nomeie. E Deus percebe que tudo aquilo que Ele havia criado, Ele o fez em pares. Porque o processo da criação não estava limitado à primeira obra, mas a esta primeira obra ter a condição de gerar e continuar produzindo. E Ele percebe que Adão sozinho não poderia produzir. Ele percebe que Adão estava só demais. A Bíblia vai dizer que Deus dá um sono em Adão e tira de sua lateral uma costela. É por isso que as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Só teve 2 que glorificaram. Pelo amor de Deus, eu vou repetir para você pelo menos dar um glória. É por isso que as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Cadê as mulheres que estão me ouvindo aqui? Digam glórias a Deus. Só as mulheres, digam glórias a Deus. Já percebeu que a gente, homem, pega uma gripe, um resfriado, acorda de manhã, sem querer abrir os olhos e dizendo: amor, eu acho que eu vou morrer, eu não estou bem. Aqui está minha esposa que passa por isso de vez em quando. Eu não estou bem, amor. Amor, mas o que você tem? Não sei, eu estou sentindo uma dor assim, sabe, em tudo. Amor, eu acho que você está com resfriado, vou fazer um chá. Não, amor, eu acho que Deus vai me levar. Liga para o ambiente que eu trabalho, avisa que hoje eu não vou trabalhar, eu preciso de pelo menos uns 20 dias de repouso. Chá, medicação e carinho da esposa. A mulher não, a mulher já está prestes a dar o parto, com a barriga daquele tamanho, cheia de dores, sem dormir, e está dizendo: estou bem, vamos lá, se tem que trabalhar, vou trabalhar, se tem que levantar, vou levantar. É por isso que as mulheres são mais fortes, porque os homens foram criados da terra, a mulher foi criada de uma estrutura sólida, os ossos de um homem. Acorda Eva, desperta ela e diz: Adão, está aqui a tua esposa. Eva, este é o teu marido, porque ela é ossos dos teus ossos e sangue do teu sangue. Instituição sendo criada de regência na terra com base na família.
Deus vai dizer: deixará o homem seu pai e sua mãe, deixará a mulher seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua disjuntora, e serão uma só carne. Deus havia dado a ordem a Adão, sim ou não? Sim ou não? Sim. A ordem de Adão é replicada para Eva. Eva recebe todas as orientações, e eu imagino Adão passeando com ela pelo jardim. Esta é a árvore da vida. Viveremos eternamente porque Deus nos deu. Eu dei nome a estes animais, conheçam os animais que eu nomeei. A gente pode desfrutar de tudo que tem na terra. A gente tem a obrigação de dar continuidade a esta criação através da agricultura. Nós teremos que continuar a arte de reprodução. Só que eu quero te apresentar um lugar, e este lugar nós não devemos nem passar perto. Que lugar é esse, Adão? Vem comigo. Está vendo aquela árvore? Sim. Que árvore bela! Como os frutos desta árvore são belos! Que árvore carregada e bela! Aquela árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus nos deu uma ordem. A gente pode comer de tudo, só não poderemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher, como é interrogativa por natureza, vai perguntar o que para Adão? Por quê? Adão diz: é porque Deus falou que o dia que a gente comer dela, a gente morre. Pensa comigo, senhoras e senhores que me ouvem na noite deste sábado. Se alguém chega para você e diz: não come, porque se comer você morre, a gente vai chegar perto? Nem perto a gente chega, nem do lado a gente vai. Eu lá quero ir para ambientes que vão me proporcionar a morte? Não, eu vou é fugir. Entretanto, aquela árvore era tão bela que Eva começou a flertar com a beleza daquela árvore. Eva começou a conspirar a possibilidade de desfrutar daquele fruto, e começou a passear, até que um dia ela chega perto da árvore, e ao lado da árvore está uma serpente, a figura de Satanás, que estava obstinada completamente a frustrar o projeto de Deus, porque assim ele o havia feito na criação do primeiro mundo, o mundo espiritual. Quando ele, querendo ser igual a Deus, convence um terço dos anjos no céu, a fim de querer colocar o seu trono ao lado do trono de Deus, até porque o diabo nunca quis ser maior do que Deus. Ele sempre soube que maior do que o seu Criador ele nunca poderia ser, mas já que não poderia ser maior do que o seu Criador, ao menos serei igual a ele. Quando Deus identifica este sentimento no coração de Lúcifer, o destitui das ambiências que ele havia protagonizado para ele. Agora, caído, Satanás quer fazer com que o homem, coroa da criação, também caísse, até porque este sempre foi o desejo do diabo. O diabo só quer levar para um ambiente de queda aqueles que estão de pé. As propostas são inúmeras, mas o objetivo é um: te fazer perder, te fazer fugir de tudo aquilo que Deus quer te dar. Ele percebe que Eva estava flertando com a beleza dos frutos, chama Eva para uma conversa. Você pode comer de todas as coisas? Eva diz: Deus disse que sim, com exceção desta árvore, o fruto dela a gente não pode comer. Por quê? Porque Deus falou que o dia que a gente comesse dela, a gente morreria. A primeira ação do diabo na condução do pecado é negar a palavra de Deus.
O diabo olha para ela e diz: mentira, você não vai morrer. Deus está mentindo. Deus não quer que você coma, porque o dia que você comer, você se torna igual a Ele. É aqui que o pecado começa a ser instaurado. Por quê, André? Porque o pecado sempre vem envolvido através de uma beleza que atrai a alma, atrai aos olhos, atrai a concupiscência da carne, inspira a soberba da vida. Eu me lembro desde criança, minha mãe me dizendo, tive o privilégio de crescer em um ambiente evangélico cristão, e minha mãe me dizendo: filho, você não pode ingerir bebida alcoólica, porque isto é horrível e isto vai te prejudicar. Filho, você não pode desfrutar de prazeres ilícitos, porque isso é ruim, e isto vai te prejudicar. O problema é que a gente começa a crescer, principalmente na fase da adolescência e juventude, a gente começa a perceber que aquilo que os nossos pais disseram ser horríveis, na verdade tem belezas. Aquilo que a gente desde criança ouviu alguém dizendo: não faça, porque é ruim, é mal, não te dará prazer nenhum, a gente percebe que vem envolvido como um belo fruto. E é na sedução deste belo fruto que muitas pessoas pecam. O pecado sim gera prazeres. As coisas proibidas sim geram prazeres. E o problema não está nestas belezas apresentadas e nos prazeres. O problema está na consequência destes prazeres. O problema não está em ou ser bom ou não ser bom. O problema é que mesmo que belo, mata. Mesmo que bonito, mata. Mesmo que envolvido, ornamentado por uma beleza, mata. Eva cai, pega aquele fruto e morte. Imediatamente ela corre para o seu marido, olha para ele e diz: Adão, experimente você também. Mas Deus não disse que a gente que não poderia comer. Experimente. A Bíblia diz que Adão morte. Come também o fruto desta árvore. Imediatamente, ao desobedecer a ordem de Deus, um olha para o outro e percebem que estavam nus. Um sentimento de vergonha começa a tomar conta da alma. Um sentimento de vergonha começa a tomar conta do coração. Até porque todas as vezes que a gente erra, depois de errar, a gente se sente envergonhado. Não existe quem erra e depois do seu erro não sente um peso na consciência, dizendo: por que eu fiz isso de novo? Eu já disse que ia parar. Eu já disse que não ia mais caminhar por esses derradeiros caminhos, mas eu sempre erro, sou inútil. Alguns todas as manhãs são obrigados a viver com a consciência pesada, olhando para dentro de si mesmo, dentro de uma conversa introspectiva, dizendo: eu prometi que eu nunca mais iria cheirar uma carreira de cocaína, eu prometi que eu nunca mais iria fumar um cigarro de maconha, eu prometi que eu nunca mais iria queimar uma pedra em cima de uma lata ou de um cachimbo, eu prometi que eu nunca mais iria ingerir uma bala de êxtase, um papel de LSD, mas acorda dizendo: eu perdi a batalha, eu cedi ao pecado, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar. O sentimento de vergonha toma conta do coração. Talvez o marido que trai a esposa e chega em casa e vê a esposa com a janta pronta, os filhos na casa, a mulher dizendo: amor, preparei para você. A consciência automaticamente é acusada. A vergonha toma conta do coração, porque o pecado assim o faz. Eles tentam esconder aquilo que eles haviam feito de errado, até porque a primeira reação de quem erra é tentar esconder o que fez. Quem erra instintivamente quer esconder aquilo que lhe envergonha, é natural. Só que esta busca pela camuflagem daquilo que lhe envergonha não é eficaz aos olhos daquele que tudo vê. Eles se escondem com folhas de árvores.
e continuam vivendo durante aquele dia de erro, até o momento que eles ouvem a voz de Deus. E a Bíblia diz que ouviram os passos de Deus passeando no jardim. Se eu fosse dar um título a essa mensagem, o título dela seria O Passeio de Deus. Aparentemente, o diabo havia frustrado o projeto de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aparentemente a criação havia caído, sucumbido diante da mensagem mentirosa da sagaz serpente. Só que isso mexeu comigo de forma muito intensa, pastor Marcos. Enquanto ainda estava lendo o texto em cima desta carreta tão abençoada, eu fiquei perguntando: como pode, diante de um aparente fracasso, em que o próprio diabo poderia estar batendo a mão no peito e dizendo: derrubei a tua criação, o homem caiu, a mulher caiu, eles não têm mais vínculos com o Senhor, a natureza de pecado agora toma conta deles, e eles precisarão sofrer a consequência, o Senhor terá que matá-los. Imagine você, se coloque no lugar de Deus. Você cria, investe, você proporciona o melhor ambiente, a melhor educação, a melhor formação, e quando você menos espera, este ser que você criou vira as costas para você, te despreza e cai aonde você disse que não deveria cair. A tua sensação é de alegria ou tristeza? Tristeza. A tua sensação é de sucesso ou fracasso? Fracasso. Isso para você, para mim, que somos humanos e naturais. Mas este sentimento de fracasso não toma o coração de Deus. O que Deus estava vivendo neste momento, aparentemente sendo um ambiente de fracasso e motivo para que Satanás se aproveitasse para dizer: consegui vencer a tua criação, para Deus nada mudava. Não existia crise no coração de Deus. Por que você está dizendo isso, André? Porque a Bíblia diz que mesmo depois da queda, Deus passeava pelo jardim. Eu vou repetir: mesmo depois da queda do ser que Ele criou e o colocou como coroa da criação, ao invés de se desesperar, a Bíblia diz que Deus passeava. Deus não está correndo, Deus não está fugindo, Deus está passeando. Como você, nos finais de semana, sai com sua família, de mão dadas com sua esposa e filhos, olhando as belezas de um belo jardim, como o Jardim Botânico, sem pressa, como se nenhum problema existisse, levando as crianças do zoológico, sem pressa, mostrando o jardim, mostrando os animais. Deus estava passeando. Como alguém que acorda pela manhã e caminha à beira da praia para ver a beleza das ondas, o pôr do sol, sem que nada afetasse a sua alma. Era assim que Deus estava. E é isto que deixa o diabo completamente perplexo, porque diante de uma aparente queda, Deus estava tranquilo. Deus não estava preocupado, Deus não estava amedrontado, Deus não estava frustrado, Deus estava passeando, Deus estava caminhando. Por quê, André? Porque independente do erro do homem, o erro do homem não poderia impedir o projeto de Deus. Independente do pecado humano, o pecado humano não poderia impedir o projeto de Deus. Por que Deus passeava, André? Porque Deus sabia que o homem havia errado, mas o único que tinha solução para o erro daquele homem era o Deus que passeava no jardim. Eles se escondem e Deus chama, Deus grita. O
homem e a mulher se apresentam para Deus. E dizem para ele: a gente correu do Senhor porque a gente ouviu a sua voz, tememos porque estamos nus. Uma segunda verdade que tomou conta do meu coração, e aqui a gente caminha para o encerramento, é que mesmo depois do erro do homem, Deus continuava passeando, porque não existe crise na terra que afete os céus. Escute isso, eu preciso liberar esta palavra sobre alguém. Não existe crise na terra que afete os céus. Moça, rapaz, pai de família, mulher, não existe crise na tua casa que desestabilize o trono de Deus. Você pode estar chorando, enfrentando dissabores de uma vida de lágrimas. Você pode estar sofrendo a crise de um desemprego que não acaba nunca. Teu filho querendo alimento, você querendo resolver o problema. Talvez alguém dentro da tua casa sendo escravizado pelos vícios. Você ensinou, educou, mas quanto mais você ensinou, parece que mais longe de Deus ficou. E está escravizado pelas garras do tráfico, amordaçado pelas drogas e pelos vícios. Eu quero te dizer que nada destas crises afeta os céus. Deus continua no seu trono. Se a crise não afeta os céus, sabe o que Deus está te dizendo? O único que pode resolver o teu problema sou eu. O único que pode solucionar o teu problema sou eu. O único que pode mudar o quadro da tua vida e te fazer experimentar alegria de verdade, mesmo depois de tantos erros, sou eu. E é por isso que Deus chama o homem. Onde você está? Aparentemente, Deus está chamando o homem porque não sabia onde ele estava. É a dedução natural que podemos fazer. Porém, Deus é onisciente, e Deus sabia muito bem onde estava este homem e esta mulher. Então por que Deus chama, André? Porque Deus queria mostrar para eles aonde eles foram parar. Deus chama o homem, Deus chama a mulher, porque o único que não se afasta de você quando você peca é Deus. Eu passei a infância inteira ouvindo meus amigos, nobres pastores, que o Espírito Santo se afasta da gente quando a gente peca. O Espírito Santo se afasta da gente quando a gente erra. Deus se afasta da gente quando a gente erra. Eu passei a vida inteira ouvindo isso. O Espírito Santo te deixa, Deus te deixa, você fica abandonado. Só que eu nunca vi isso na Bíblia. Muito pelo contrário. Quem se afasta da gente quando a gente erra é o diabo. Por quê? Já consegui derrubar, vou para o próximo. É por isso que a serpente, o diabo, só aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, e depois os 39 livros do Antigo Testamento não vai trazer mais nenhuma aparição do diabo. Ele aparece em Jó, mas no céu, não para o homem. Por quê? Na terra já não tinha mais ninguém para ele derrubar. Sabe quando ele aparece de volta na Bíblia? Sabe quando ele aparece de volta na Bíblia? Novo Testamento, Nova Aliança. Ele encontra alguém que não estava sob o jugo do pecado. Ele encontra alguém que poderia ser derrubado. Encontra alguém que ele poderia tentar derrubar. E este alguém ele encontra no meio de um deserto. 40 dias orando e jejuando, ele encontra Jesus. Ele foge da terra do homem, porque o homem já estava sob o seu domínio e sob a sua regência. Não aparece mais. Só que depois ele aparece no deserto para Jesus, como se estivesse dizendo: também vou te derrubar. Entretanto, o homem cai no jardim do Éden, tendo as melhores condições. Ele pensou: vou derrubar Jesus do deserto. E Jesus estava dizendo: não importa se no jardim ou se no deserto, você não derruba. O meu propósito eu cumprirei e irei até o fim. Deus não se afasta da gente quando a gente erra.
O diabo desaparece da narrativa, mas a Bíblia diz que Deus desce. Sabe por que Deus se aproxima da gente quando a gente erra? Porque Ele é o único que tem a cura para os nossos problemas. Ele é o único que tem a cura para os nossos erros. Eu estou pregando nesta noite, e enquanto eu estava orando, o Espírito de Deus me dizia: André, a noite deste sábado será marcada, porque tal como eu passeei no jardim do Éden buscando quem havia errado, a noite deste sábado será palco da minha presença. E enquanto eu estou falando, eu posso ver o Espírito de Deus passeando no meio destas cadeiras, passeando no meio destas casas, passeando no meio de cada pessoa que aqui está. O diabo achou que teria destruído a tua casa, a tua vida, porque você errou. E eu estou pregando para pessoas que erraram na vida e erraram muito, e a culpa não foi necessariamente sua, foi porque você nunca teve um pai para te abraçar, você nunca teve uma mãe para te dar amor, você nunca teve um pai que te mostrasse o que é inscrição de lei, inscrição de verdade, o caminho a se seguir. Você nunca teve uma casa estruturada que você poderia chegar na escola e ser acolhido por um bom café da tarde, por amor, por afeto. Talvez instigado por amigos, vizinhos, colegas, os teus caminhos foram marcados por erros e atrás de erros, e diante de tantos erros que você cometeu, você viu as lágrimas descerem sobre o teu rosto e sobre a tua mente a perspectiva de que você seria mais alguém, como o meio está produzindo, seria mais um fruto do meio. A tua história seria igual a do teu pai, a tua história seria igual a da tua mãe. Você não teria condição de ser ninguém na vida e nunca seria ninguém. Era um karma que estava sobre você, e esta seria a tua realidade, e você deveria se contentar com isso. Uma vida de erros atrás de erros. Só que nesta noite, o Deus dos crentes, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Adão, o Deus de Eva, o Deus do jardim do Éden, o Deus do Getsemane, o Cristo com as mãos suradas, está caminhando ao redor da tua vida agora e está te chamando, porque Ele é o único que pode te abraçar. A tua mãe não acreditou em você, a tua família desacreditou de ti, só que teu Deus está te chamando, está dizendo: mulher, homem, aonde você está, para que você levante uma de suas mãos e diga: Deus, eu errei, mas eu estou aqui, eu pequei, mas eu estou aqui, é o suficiente, porque a minha graça te basta. Hoje você não recebe o abraço do teu pai, hoje você recebe o abraço do teu Criador, hoje você recebe o abraço do Deus que te ama, te entende, te compreende. Ele desceu aqui só por causa de você, de você, de você. Calabaço, remédio, oração, é uma raça. Teu Deus hoje está te chamando. Teu Deus quer mudar a tua história. Eu cresci no bairro mais perigoso de Curitiba, cresci no bairro Cajuru. Tenho desprazer de contabilizar a morte de muitos amigos. Cresci no meio de um ambiente completamente marcado pelas substâncias ilícitas, vendo amigos enrolarem cigarros de maconha, cheirarem cocaína. Cresci neste ambiente, sujeito a ser mais um fruto do meio. Alguém que chegaria aos seus 30 anos de idade contando no seu currículo quantas vezes ingressou e saiu do sistema prisional, como muitos dos meus amigos. Alguém que geraria lágrimas para sua mãe e a envelheceria mais rápido se não tivesse a matado antes.
com as saídas nas sextas-feiras e os retornos na segunda. Alguém que não teria condição nenhuma de ser outra coisa a não ser o que o meio lhe proporcionasse. Entretanto, era neste ambiente que um dia eu ouvi os passos de Deus. E ao passear ao redor de mim, eu ouvi Ele me dizendo: André, eu tenho uma outra história para a tua vida. E os meus erros, Deus, que eu tento esconder do meu pai, que eu tento esconder da minha mãe, fica tranquilo, eu tenho uma solução para os seus erros. Sim, você não vai precisar mais esconder. Não, como assim, Deus? Eu não vou precisar mais me esconder. Não, fica tranquilo, porque aquilo que era a tua vergonha pode ser lançado em um mar de esquecimento. Como, Senhor? Talvez você não se lembre, mas há 2000 anos atrás, um meigo nazareno que nasceu em uma manjedoura, cresceu na favela de Nazaré, aprendeu a arte da carpintaria, andou 3 anos e meio pelas regiões áridas da Palestina, pregando amor aonde havia hipocrisia, pregando amor aonde havia ódio. Este homem passou por um tribunal injusto, dentro de um julgamento equivocado, e na quinta-feira pela madrugada, de quinta para sexta, foi encaminhado para audiências. Passou por pelo menos 3 tribunais e recebeu um veredito. Qual é? Seja ele crucificado. Foi crucificado no dia de sexta, e na sexta-feira às 3 horas da tarde, no meio de 2 ladrões com os braços abertos, gritou: está consumado. Quando o sistema achou que tinha matado Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga. O sábado é de tristeza, mas o domingo pela manhã é rompido com uma notícia: a pedra do sepulcro foi removida. Jesus não está mais lá, Ele ressuscitou. E por que Ele morreu, André? Para que você não morresse, para que você fosse libertado desta vida de pecado, para transformar a tua história. Este Jesus te trouxe aqui hoje para te fazer ser alguém que vai experimentar a maior alegria da sua vida. Você acredita nisso? Se tem alguém que acredita, eu queria que você adorasse ao nome do Senhor por alguns segundos.